Boa noite, alunos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de introdução ao estudo do direito. Hoje, dia 8 de março de 2021, nós vamos falar sobre normas, sobre fontes do direito, sobre leis. Antes de começarmos, quero parabenizar a todas as mulheres que fazem a diferença e que fazem esse dia melhor. Que não seja o Dia das Mulheres somente o dia de 8 de março, mas que sejam todos os dias. Que a nossa sociedade seja cada vez mais matriarcal e menos patriarcal. Que essas mulheres maravilhosas continuem fazendo a diferença nas nossas vidas. Bom, vamos conversar inicialmente sobre fontes do direito. Quando se fala em fonte, é justamente o conceito inicial, é da onde a água brota, onde o direito vai buscar. E nós temos as fontes materiais, que é a nascente do direito. Quando eu falo em fonte, então eu tenho, primeiramente, uma fonte tradicional, né, que é fruto dos costumes, da tradição, da cultura de um povo. Quando nós temos culturas milenares, né? Então você tem, não é certo falar que uma lei é correta ou outra não é. Vai depender da cultura, dos costumes, da tradição daquele povo. Nós temos as fontes religiosas, que surge da crença no ente superior, e o sacerdote é que vai traduzir essa lei e tudo. E nós temos as fontes modernas. Quando se fala em fonte material moderna, e aí nós estamos falando das fontes materiais, essa fonte moderna é fruto do quê? Da vontade social, da transformação, né? É fruto da mudança. A mudança acontece todo o tempo e vai expressar o que? Os valores de uma sociedade. Esses valores significam o que em termos culturais, em termos o que a sociedade pensa na questão da ordem, da segurança, da paz social, da justiça, da moralidade, do respeito, da família. Isso tudo, esses valores vão ser traduzidos em relações sociais nos mais diversos campos, no campo econômico, no campo político, no campo moral, no campo social, nos fatos sociais. Enfim, nos fatos sociais. Isso, quando se fala em termos de sociedade brasileira, isso vai fazer parte de um amplo debate via o legislativo e vai dar origem ao quê? Às nossas leis. E lá você vai ter, por exemplo, quando você vai no Congresso Nacional, você tem as comissões debatendo o tempo inteiro, debatendo a questão da educação, a questão da saúde, a questão do trabalho, a questão do meio ambiente e tudo. Bom, essas são as fontes do quê? Materiais. E vai dar origem às fontes formais, que é a manifestação do direito. É onde vai ser exteriorizada a lei. E vai ser exteriorizado as relações sociais. E a lei, por exemplo, nessas fontes formais, eu tenho lá um Código Civil, por exemplo, o Código Penal, o Código Tributário. Então, você, estudante de direito, futuro operador de direito, vai me perguntar, professor, quando alguém entra no teu escritório, muitas vezes ele quer resolver o seu problema. Ele não está muito preocupado com a fonte material, onde se originou. Ele quer uma solução, e muitas vezes a solução você vai fundamentar na lei. Está ali positivado, está escrito e tudo. Sim, mas você tem que entender a essência, da onde provém a lei, que é a fonte primária. E depois você vai pensar, analisando o problema, vendo se você quer realmente, entendendo lá do seu cliente, né, o que ele quer, você vai oferecer a solução, você vai analisar o que tem na lei, e aí você também vai, que a lei é a fonte primária, você vai para as fontes secundárias,
que pode ser o quê? A jurisprudência, a doutrina, a analogia, né, contributa pela semelhança, e até mesmo os costumes, que é a repetição, né, do julgado. Feito isso, nós demos uma introdução, eu vou apresentar para vocês uma lâmina, vou compartilhar uma lâmina com vocês, sobre onde a gente vai falar um pouquinho das leis. Né? A gente vai falar um pouquinho das leis. Eu estou preparando aqui a lâmina para a gente poder estar conversando com vocês, tendo o nosso material aí na tela. Né? Então, mais um minutinho, a gente está compartilhando. Eu vou aparecer para vocês uma apresentação. Né? E, a partir desse momento, nós estamos compartilhando, né, uma tela sobre a questão das normas. Quando eu falo em normas, né, então, estou colocando aqui os objetivos, o direito. O que é o direito? Para Hans Kelsen, né, que foi um jurista, um grande jurista americano, um dos mais importantes do século XX, ele escreveu, ele considera o direito como um grande conjunto de normas. Né? Para ele, o direito está ligado à norma, à lei. Né? Sem a lei, sem a norma, não existe o direito. E as pessoas agem, a lei acaba fazendo com que as pessoas cumpram, porque senão ela tem receio da sanção, né, da sanção. Quando você transgride a norma, você está sujeito ao quê? A uma sanção. Por exemplo, matar, você não pode. Está lá na lei, é proibido matar. Mas, às vezes a pessoa fica com tanta raiva que vai querer matar alguém. E ela só não faz porque ela pensa na questão da pena. Bom, se eu matar alguém, eu vou ser privado da minha liberdade, eu não quero isso. Então, ela acaba se contendo. Kelsen fala que a lei e a pena andam bem próximas. Né? As pessoas, muitas vezes, fazem as coisas em função da não punição, não porque elas têm a consciência da lei. Exemplo disso, a pessoa está lá, a sinalização de trânsito. Ali você só pode fazer 60 km por hora. Muitas vezes a pessoa só cumpre aquela regra porque se ela passar, ela pode ser multada, a multa é cada vez mais salgada, e pode até vir perder o seu direito de dirigir. E, quando ela pensa nisso, ela acaba cumprindo a norma. Não por um nível de consciência social. Eu não posso fazer aquela velocidade, aumentar e tudo, porque aquilo é uma coisa ruim e que pode prejudicar todos. Eu posso atropelar alguém, pode ter um acidente e tudo. Não que eu tenha essa consciência, mas muitas vezes eu vou agir daquela forma por causa da sanção, da punição, da coerção que o Estado vai fazer com o indivíduo. Né? Então, você vai restringir a sua área. Né? Você faz aquilo em função disso. Pontos do direito, eu já comentei com vocês, são os meios, né? Onde eu vou buscar, e aí eu estava falando da fonte material, e a fonte direta, né? Que nós temos, quando eu falo em fonte, né? A fonte formal, direta, é a lei. Né? É a lei que é a principal fonte. Depois são os costumes, né, que são as nossas fontes diretas.
Há quem classifique também fonte secundária, né? Que aí eu tenho a doutrina, que é a opinião dos estudiosos, dos grandes juristas, dos grandes acadêmicos. Eles vão criando o quê? Uma doutrina. E tem um importante papel no direito. A jurisprudência é o conjunto de decisões tomadas pelos tribunais, no mesmo sentido, né? E a gente está falando em jurisprudência, os julgados, né? E quando você vai fundamentar, chegou uma situação, tem uma situação, problema, e tudo, você vai na lei, e depois você também vai nesses julgados, né? Você vai fundamentar a sua, a sua tese, a sua petição. A separação entre norma e lei. Norma é a prescrição legal. A lei é como eu vou agir, né? Seria a operacionalização. A lei é a fonte do direito, o revestimento solene, oficial e estrutural da norma, que lhe dá a condição da norma jurídica. É colocado a situação, né, e tudo, não pode isso, e ali você tem como aquilo vai acontecer através da lei, né? Então, hoje, a norma é uma expressão que mais genérica. Quando eu falo em norma, é geral. Dentro da norma eu posso ter ali, sim, as divisões, as espécies, a lei, decreto, sentença, contrato, né? Tudo isso, essa parte. A norma pode ser, as origens dela, de origem federal, estadual ou municipal, né? Essas normas, elas podem ser imperativas, né? Eu não posso simplesmente, uma das partes, eu não quero aquilo. Não, ela é imperativa. Eu não posso excusar-me de cumpri-la. Proibitiva, facultativa ou mesmo punitiva, mas nós temos são as normas punitivas. Segundo Kelsen, é o que mais vai assegurar o quê? Vai preservar a ordem social. As normas podem ser públicas, né? Podem ser privadas, quando é convencionado, né? Você vê uma espécie de norma privada, não poder andar no elevador com animal. Chegou lá, teve a convenção do condomínio e convencionou-se que aquilo seria a norma para todos, né, do condomínio. Cabe a elaboração da norma aos três poderes, eles são independentes, né, nessa elaboração, mas quem tem poder constitucional para elaborar as normas é o poder legislativo, é o Congresso Nacional. O Executivo, ele sanciona, e ele tem prazos legais, sanciona ou veta, né? Toda hora a gente escuta na televisão a questão do veto, né? Ou sancionou, o vetou, ele tem o poder para isso, né? O poder de veto, para estar vetando ou não. Bom, a integração da norma jurídica, a norma ela acaba obedecendo o quê? Os princípios gerais do direito. A norma vai obedecer os princípios gerais do direito. A norma ela tem a questão dos costumes, da equidade, quando eu falo em norma, e quando eu falo em lei, para ser mais claro, o que é a lei? Vem do latim ligare, ligar, né? No sentido de vincular. Lei sendo escrita há de ser lida. Lei é a norma jurídica solenemente formulada e promulgada pelo poder competente
sobre relações de ordem interna e de interesse geral, né? Então, você tem a apresentação do projeto de lei, você tem aquela fase de discussão e aprovação, sanção, promulgação, até ser publicada, né? Você tem um trâmite para isso, para ser publicado essa lei. Sendo publicada, ela tem também um período para poder entrar em vigor, né? Normalmente, esse período é 45 dias no território nacional. No exterior, ela é de 120 dias. Né? Tem normalmente também um período de vacância da lei, né? O período que ela ainda, esse período que ela não entrou em vigor, é chamado o quê? De período de vacância da lei. A entrada em vigor, coloquei aqui para vocês, nós temos uma eficácia, aqui, vacância da lei. Designa o período que decorre entre o dia da publicação de uma lei e o dia em que ela entra em vigor, né? E após a sua publicação, ela é válida para todos, né? Ninguém pode alegar desconhecimento ou ignorância da lei. A partir da publicação, ela é válida. Não posso simplesmente falar, eu não sabia e tudo. Sujeito à revogação da lei também. E eu tenho aqui, esse é um slide, um dos mais importantes, é que eu tenho uma hierarquia das leis. Quando eu falo em leis, eu tenho uma hierarquia das leis. Então, eu tenho toda a regra. Primeiro, a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas e as medidas provisórias. Depois, no próximo encontro, a gente vai ver cada item desse, como é que é feito cada etapa dessa. A gente vai estudar um pouquinho como é que isso se configura, né? E também os diversos órgãos responsáveis. Nós vamos estudar o poder executivo, o legislativo e o judiciário, que vai ser o quê? Responsável pela aplicação das leis. Então, a gente vai estudar cada componente, né? Já estou adiantando aqui com vocês, cada componente do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, como é que ele é composto e tudo. Toda hora a gente vê na televisão falando sobre o Supremo, são 11 ministros. Hoje a sociedade está tão politizada e tudo, que as pessoas sabem quem é, o que está acontecendo, têm acesso. Mas não tem só o STF. O STF, a função dele é guardião da Constituição Federal. Mas eu tenho o Supremo Tribunal de Justiça, eu tenho os tribunais regionais federais, o Tribunal do Trabalho, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Militar, o Tribunal de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, e tem os órgãos de controle, de fiscalização e controle, que é o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, que também acaba tendo função reguladora. A gente vai estudar com bastante calma, né, cada componente desse. Bom, pessoal, estamos aqui interrompendo a nossa gravação. Por hoje, passando rapidamente, né, é só, e a gente vai voltar falando um pouquinho dos componentes. Como é que é o funcionamento do Poder Legislativo? Depois, como é que é o funcionamento do Poder Judiciário? Como é que ele é composto? Quais são as suas atribuições? Como é que é renovado? E tudo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa comemoração no Dia das Mulheres. Até mais, pessoal. Até a próxima.